Olá, alunos! Estamos de volta com o livro 3 de Ciências e nós vamos dar início ao nosso estudo falando sobre animais invertebrados. Tá? Nós falamos lá no livro 2 sobre isso, animais vertebrados e invertebrados. Então hoje nós vamos abrir lá na página 136 e vamos falar, sobre esse prefixo in, que significa, negação ao termo vertebrado. Então, se vertebrado, animais vertebrados possuem coluna vertebral, invertebrado não possuem coluna vertebral. Então, vamos lá. Nós estamos vendo aqui no nosso livro, na página 136, a esponja do mar, o caramujo, a libélula. Esses animais, tá? São invertebrados. Eles são organizados em diferentes grupos, e quais estudamos ao longo dos capítulos, e desse capítulo também. O primeiro grupo que conhecemos, é o dos poríferos. E lá nos poríferos, nós vamos estudar sobre o corpo dos poríferos. Nós vemos aqui no glossário da página 137 uma palavra que diz assim, céssio. Céssio é que vive fixo ao solo, a rochas ou outras superfícies sem deslocamento. Então, como é que é o corpo desses poríferos? Eles têm um corpo simplesmente com muitos poros e pequenos orifícios. Aqui no nosso livro nós vamos ver os poros, na página 137 e os orifícios, tá? Que ficam presos nas rochas. Página 137. Então, as esponjas do mar, por exemplo, elas filtram a água e por isso elas são chamadas de animais filtradores, tá? A água ela entra pelos poros da esponja do mar e sai por uma abertura na parte de cima do corpo dela. Vamos ver aqui como é que é isso? Aqui, ó. Observem aqui, na página 137, tá? Então é desta maneira que a esponja do mar, ela vive no fundo do mar. Lá na página 138, nós vamos ter uma berinjela, que é um legumes, vamos ter uma berinjela, e ali vem falando sobre o processo de filtração da água pelas esponjas do mar e como é que é esse experimento. Então aqui ele convida a fazer um experimento, mostra a berinjela como exemplo, e lá na página 139 vem falando sobre o quinidários. Os quinidários também são animais aquáticos, e na maioria eles vivem no ambiente marinho, tá? Esse grupo, ele existe tanto nos animais de vida séssil, quanto nos animais de vida livre, tá? Que se locomovem. Os quinidários, eles são apresentados pelas anôminas do mar, pelas águas vivas, pelas caravelas e pelos corais. Na imagem ao lado, há dois peixes palhaço, abrigado entre as estruturas do quinidário. Então vamos ver os peixes palhaço como são? Lá na página 139, aqui, ó, que bonitinho. Estão os peixes chamados de palhaços, tá? Bom, vocês também terão uma curiosidade para ler, silenciosamente, aí na casa de vocês, 7 razões do porquê as esponjas do mar são animais muito legais, na página 139, tá? Na página 140 do nosso livro, nós vamos falar sobre o corpo dos quinidários. Ao longo da vida, a maioria dos quinidários podem apresentar 2 fases em seu corpo. É diferente em cada uma delas, tá? A fase da medusa, em qual o animal é livre para nadar, e a fase do pólipo, em que é céssio. Nós já vimos lá anteriormente que eu expliquei a palavra, veio escrita lá no glossário,
tá? Então, ó, aqui vem apresentando, tá? O longo de vida, né? Desses corpos, né? Vem apresentando os cesses e vem apresentando os livres. Aqui, ó, cesses e os livres. Aqui nos cesses nós vimos, né? As anêmonas, tá? E lá nos livros nós vimos as águas vivas. A água viva queima, né? Às vezes a gente encontra na praia. Em Saquarema tem muitas águas vivas. Na praia de Saquarema. Os quinidários, eles possuem, lá na página 141, eles possuem células especiais. Essas células, elas liberam substâncias urticantes, tá? Essa substância, ela paralisa a sua presa. Essas células são chamadas de quinidócitos e estão em maior quantidade nos tentáculos desses animais. Quando entra em contato com a nossa pele, tá? Foi o caso da água-viva que eu citei aqui, essa substância pode causar o quê? Queimaduras. Tem que tomar muito cuidado porque queima mesmo. Queima e fica uma coisa assim, produz uma sensação de ardência, né? Que é chamada de urticante. E aí vocês vão ler atenciosamente, também em silêncio, na casa de vocês, lá na página 141, porque o texto é um pouquinho grande, vem falando sobre uma curiosidade muito legal, que é queimaduras por água viva, tem redução de 95% no litoral do Paraná, principalmente no verão. Bom, lá na página 142, vocês irão fazer atividades considerando esses animais, tá? Que eu falei anteriormente. E a cada grupo que eles pertencem, tá? Se eles são poríferos, se são quinidários, se são... vocês vão identificar, né? Vocês aqui vão fazer a identificação conforme a explicação citada anteriormente, certo? Lá na página 142. E eu vou deixar aqui também as páginas que serão realizadas do livro Fichas, tá? Então, prestem atenção, para casa. Atividade no livro e atividade no livro Fichas, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Esses tipos de animais que denominamos aqui, que explicamos, né? Que possuem coluna, que não possuem coluna vertebral. E neste capítulo nós vamos estudar muito sobre isso, tá? E também lá na página 135, a gente pode iniciar isso tudo fazendo uma leitura visual sobre esses animais invertebrados. Também vai ser bem interessante, eu convido a vocês lá na página 134 e 135, né? Para a gente fazer essa leitura visual que vai ajudar bastante na atividade a serem realizadas em casa, tá bom? Com vocês. Um beijo grande e até já!